O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem o israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Então, hoje, celebrando os Santos Anjos, a primeira leitura de Daniel é a leitura em que Daniel vê o Filho do Homem, vê o Filho do Homem, mas de uma forma gloriosa, né? A expressão Filho do Homem, ela é usada várias vezes no Antigo Testamento, na maioria das vezes, como quem sofre. Eu não tenho na cabeça mais, hoje em dia, a certeza de quantas vezes. Se eu não me engano, os biblistas estão me assistindo aí, me perdoa, 95 vezes mais ou menos, como um que sofre, e 5 vezes no máximo, todo o Antigo Testamento, 3, 4, 5 vezes, uma das vezes, como glorioso, como esse aqui. Ezequiel, por exemplo, acho que são 90 vezes como quem sofre. Então, essa foi a expressão que Jesus quis usar para se chamar o Filho do Homem. Justamente para todo mundo lembrar, ter certeza que ele vai ter que sofrer nesse mundo, mas também de ver que ele é aquele homem glorioso, Deus. Então, por trás dessa expressão, tem a sua glória divina, mas alguém que tem que passar por isso, né? Então aqui não, aqui é como glória. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos. Ancião, de muitos dias aí tomou o seu lugar, sua veste era branca como neve, os cabelos da cabeça como lampura, seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Ontem, depois da missa, um que estava aqui à noite me procurou assustado. Dizia que enquanto eu lavava a patena, saía fogo, né? Acho que foi a segunda vez que ele vê isso. E ele falou que mudava de lugar. Quanto mais eu mexia na patena, mais fogo saía. Fogo, né? Fogo do Espírito. Esse fogo que vem do altar, né? Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares e milhares e milhões ao trono. Serviam os anjos, milhões. Bem, os anjos são por espírito. E eles têm as duas faculdades que nós temos na alma espiritual, chamado inteligência e vontade. Como as nossas faculdades superiores são a inteligência e vontade, são o que nós temos de melhor. Se existe uma alma que se subsiste depois da morte, como nós, é claro que podem existir seres espirituais que tenham faculdades, inteligência e vontade, que são os anjos, que segundo São Tomás, são as criaturas mais evoluídas e por isso devem ser a maior quantidade. Então existem milhares, bilhões, trilhões de anjos, porque é a criatura mais, né? E sempre tem aquela hierarquia, serafins, querubins, potestades. Depois, eu não sei a ordem certinha não, vergonha, né? Dominações, sei que é principados, arcanjos e anjos. No meio tem tronos, potestades. Mas existe uma hierarquia. Essa hierarquia são aquelas que estão mais perto de Deus. A ordem, né? Então, os serafins são os que estão mais junto da glória. São os que mais, não é nem perto, são os que participam mais da glória de Deus. Assim como nós
nós não vamos estar no céu igual. Você acha que quem vai na repescagem vai ter a mesma glória de São Francisco de Assis? Óbvio que não. Então, os santos mais santos, quem são os santos mais santos? Os que fizeram mais milagres? Os mais humildes. Talvez seja o santo nem foi para os altares. A pessoa mais humilde na terra será a mais gloriosa no céu. Entendeu? Eu já devo estar lá quase na rabeirinha. Se entrar, né? Se entrar, eu vou estar longe, pelo orgulho. Então, também existem os galardões, né? Quem participa com a força maior são os humildes da terra, dos seres humanos. Assim os anjos. Os anjos mais humildes, provavelmente os serafins, são os anjos que mais disseram: sim, Senhor, te queremos. Os querubins em segundo e assim por diante. Continuei assistindo a visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um filho do homem, aproximando-se do ancião, do pai, né? E foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória, realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Então, quando Jesus falava filho do homem, o filho do homem vai ser entregue. Então, quem conhece a Bíblia dos judeus ia conhecer essa parte. Esse cara aí não é qualquer um, não. É aquele de Daniel. Só que tinha muito mais filho do homem que fala que vai sofrer, né? Depois nós temos esse encontro com Natanael no Evangelho. Aí vem um homem sem falsidade. Jesus faz uma profecia lá. E ele, tu és o Filho de Deus. E Jesus fala: você está assustado porque eu falei de onde você estava? Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso vai acontecer na ascensão, também vai acontecer no juízo, na volta de Jesus. E é o sonho de Jacó, a escada de Jacó. Gênesis 28, eu acho. Também os pastores protestantes ganham de mim muito nesses versículos, né? Mas é Gênesis 28 ou 38. Um dos dois capítulos. Vocês vão num ou no outro. É bom que já vê 2 capítulos, né? A vantagem de eu não saber tudo de cor. O Jacó, a escada que sobe, os anjos, sobe e desce. Então, na verdade, a criação de Deus, como é que é? Minerais, os que menos participam da divindade, da perfeição divina. Vegetais, já têm vida, participam mais da perfeição divina. Animais, já têm os sentidos, que eu falei ontem, já participam mais da perfeição divina. Os seres humanos, já têm inteligência e vontade, têm alma, participam mais ainda da perfeição divina. E os anjos, puro espírito, intelecto puro, participam mais ainda da perfeição divina. Conta-se que Lúcifer e os anjos não aceitaram, como eles são todos top, né, de linha, não aceitariam dar glória a um ser humano, a parte humana de Jesus, a Nossa Senhora, por exemplo, também, porque Nossa Senhora não é deusa, mas ela hoje é rainha do céu e da terra. Então os anjos servem Nossa Senhora? Sim ou não? Sim, ela é rainha do céu. E eles, conta-se que um dos motivos da revolta é que eles não aceitariam ter que servir a seres humanos, né? A homens, a parte humana de Jesus e a Nossa Senhora, né? Por isso que eles não aceitaram. É uma das falas de alguns padres da igreja. E das pessoas que têm visão mística da missa, a maioria vê anjos e Nossa Senhora atrás, né? E os anjos todos assim. Na hora que começar aqui então a consagração, vocês pedem, gente. Aqui acho que ninguém viu ainda. Os anjos ficam aqui. Toda a milícia celeste participa da missa. E Nossa Senhora também, porque é ela que gera, né? Bem, o que mais que eu posso falar dos anjos? A existência dos anjos faz parte do projeto divino. Por quê? Vejam bem,
nós, essas carcassinhas fedorentas que nós temos, como é que nós vamos saber da grandeza que nós temos? Que jeito? Se não tivesse os anjos e os demônios. Então, nós, mesmo limitados dessas carcaças, nós vivemos num meio de combate espiritual fortíssimo. Por exemplo, a gente vê Hitler, que quando se adere aos demônios, olha o que ele faz. Destrói quase que um continente. Olha a proporção. Claro que tem os demônios que potencializam. Você vê uma mulherzinha pequenininha, sem dinheiro, que sai da escola e vai morar na favela em Calcutá, morrer com casa em 27 países. 27 países. Prêmio Nobel da Paz. Saiu sem R$1 no bolso. Foi morar no meio da favela. É claro que os anjos de Deus a elevaram. Sim ou não? Então você vê que o ser humano, apesar da limitação, a carcaça, tudo, quando se joga na batalha espiritual, ou faz grandes coisas para o mal, desproporcionais à sua carcassinha, ou grandes coisas para o bem, desproporcional à carcassinha. Sem esse combate espiritual, nós não saberíamos do tamanho da nossa dignidade diante de Deus. Porque Deus quer que nós participemos da sua divindade no céu. Outra coisa que a batalha espiritual faz. Eu sou um político. Aí eu chego lá e alguém me faz uma proposta de roubo. E eu faço um acordo bem escondido, que ninguém vai descobrir. Mas quem descobriu? Quem? Os demônios. Aí aquele ato que eu faço escondido gera consequência na minha vida, na minha família inteira. O demônio usa aquele gesto de imoralidade, entra no meu coração, eu sempre vou ser inquieto e infeliz. Entra na minha esposa, põe ela para eu chifrar, eu mais que tudo. Entra nos meus filhos e põe eles para usar droga, ou até para querer me matar. Os demônios entram e destroem a pessoa. E você achou que fez uma coisa escondida. Como existe uma batalha espiritual, da mesma forma, tem uma família destruída, e uma pessoa que vem à missa diária santa, faz jejum escondido, quase de todo dia, reza vários rosários, vem aqui na capela, e vai, e a família vai se convertendo. Santa Teresinha, todos os irmãos virou santo quase. Vai se convertendo. Ninguém está nem vendo, porque os anjos veem, né? Deus vê. Então toda a milícia celeste combate na luta daquela pessoa escondida. Entenderam? A importância do combate espiritual, tanto para o mal quanto para o bem. Por isso que não adianta esconder nada, gente. Se você fizer um trem escondidinho lá que ninguém vê, os capeta vê e arrebenta você. É igual quando eu atendo os jovens que vai e faz sexo fora do casamento. Eles acham que vai lá, no parque de diversões, né, com o ser humano, usando o ser humano de prazer, aí vem cá, confessa para o padre e está tudo certo. Não! Quando você faz a relação sexual fora do casamento, você abriu as comportas para o capeta. E o capeta entra em você, no seu patrão, no seu colega de trabalho, em todo mundo. Você pode confessar, você sai do inferno, mas as consequências do capeta que você vai ter da resto da vida, só depois de muito tempo, e olha lá, se você vai conseguir reverter. Você tem que se santificar muito para combater depois que o capeta entra. Deus é esperto, gente. Deus é muito mais esperto do que você imagina. Então é melhor você fechar as comportas, não fazer besteira demais, né? Para evitar consequências dramáticas da sua vida. Ou combater, rezar bem, escondido e ganhar grandes coisas na vida, em termos de conversão na família.
Então, essa é a função. E hoje nós temos aí, uma das leituras possíveis hoje é de Apocalipse 12, 7 a 12, em que Miguel expulsa o demônio, Lúcifer. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Ou seja, São Miguel é quem expulsou o demônio do céu. Então é ele que ajuda a nos expulsar o demônio das nossas vidas, né? Então, por isso que a gente reza São Miguel todo dia. Eu sempre esqueço de rezar no domingo. Tem que rezar todo dia. Próximo domingo eu vou rezar de São Miguel, né? Então, que os santos anjos nos protejam, que nós façamos grandes coisas, não para o mal, como Hitler, Stalin, Lenin, comunistas que mataram milhões, usando o poder dos capetas, né? Xi Jinping na China, mas façamos como Madre Teresa, como São Francisco Xavier, que batizou milhares de pessoas, como Inácio de Loyola, como todos os santos que usavam a milícia celeste para fazer grandes coisas para o bem. Que Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, nos ajude. Assim seja.